Olá, me chamo Adriana Alcântara, sou estudante de enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira. Neste vídeo abordarei o tema diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 e gestacional, tendo em vista que há outros diversos tipos de diabetes. Porém, os mais comuns são esses que eu irei apresentar. A diabetes, ela é uma epidemia mundial e a primeira em causas de amputações. O que é a diabetes? A diabetes ela é uma síndrome metabólica caracterizada pela hiperglicemia, hiperaumento, glicemia, glicose circulante na corrente sanguínea. O nosso pâncreas ele é responsável pela produção da insulina, exatamente nas nossas células beta, nas ilhotas de Langerhans. Quando há deficiência na produção desse hormônio, quando há insuficiência ou inexistência ou até mesmo aceitação do organismo deste hormônio, se caracteriza diabetes. Fatores de riscos: idade superior a 45 anos, ter histórico familiar, sedentarismo, obesidade, ter diagnóstico de diabetes gestacional prévio, já ter tido abortos espontâneos anteriores, fazer uso de medicamentos do tipo glicemiantes, beta-bloqueadores, corticoides. Todos esses são fatores de risco e te predispõem a desenvolver a diabetes mellitus futuramente. Fatores de riscos cardiovasculares para pacientes diabéticos: histórico familiar de arteriosclerose, dislipidemia, colesterol alto, tabagismo, obesidade, ser resistente à insulina, doenças cardiovasculares. Todos esses são fatores de riscos para pacientes que já possuem a diabetes. Quais são os sintomas da diabetes? Poliúria, um aumento do volume urinário. Polifagia, um aumento da fome. Polidipsia, um aumento da sede. Perda de peso, prostração, cansaço, sonolência, feridas com má cicatrização, visão embaçada, ser suscetível a infecções, impotência sexual, formigamento nas mãos. Todos esses são sintomas da diabetes. Caso você esteja com algum desses sintomas, procure uma unidade de referência para que você possa investigar. Como fazer o diagnóstico da diabetes? O diagnóstico será feito através da medida da glicose, a glicemia. Outra medida é altas ingestões de glicose e, após isso, a verificação da glicemia. Também o teste da tolerância à glicose dá o diagnóstico através da hemoglobina glicada. Tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 ela é caracterizada pela inexistência na produção de insulina. O nosso corpo produz anticorpos contra as células beta. Destruindo as células beta, automaticamente somos incapazes de forma natural na produção de insulina. Não produzindo naturalmente, se faz necessário o uso da insulina de forma sintética. É mais comum aparecer na fase infantil a juvenil e vai abranger cerca de 5 a 10% dos casos. Diabetes tipo 2 é a diabetes mais crônica, mais lenta, e ela é caracterizada pela insuficiência na produção ou pela resistência do nosso organismo à insulina. Ela vai atingir cerca de 90% dos casos. Ela é a mais comum. E o tratamento se faz com o uso de insulina e de forma medicamentosa. Também é sugerido hábitos saudáveis, práticas de exercícios, pois ela é associada à obesidade e ao histórico familiar e também
ao uso do tabaco. Comparando os tipos de diabetes. No diabético tipo 1, você vai encontrar poliúria, polifagia. Você vai ter uma alimentação grande, com fome excessiva, porém não vai aproveitar muita coisa. Vai ter fadiga, vai ter náuseas, dores de cabeça, um emagrecimento abrupto, porque o seu corpo vai produzir corpos cetônicos e esses corpos cetônicos vão utilizar as suas células de gordura para transformar em energia. Já no diabético tipo 2, você vai ter poliúria, polifagia, vai ter uma visão turva, má cicatrização. Todos esses sintomas são sintomas do diabético tipo 2 e não interferem no seu peso. Geralmente, o diabético tipo 2 é obeso. O controle da diabetes. É muito importante verificar a sua glicemia com frequência e observar se está entre 100 a 120 em jejum ou pós os alimentos entre 140 a 180. Diabetes gestacional. A diabetes gestacional é o aumento da glicose no período da gestação. Geralmente, ela desaparece com o nascimento do bebê, mas é necessário controle da glicose no período da gestação, para que evite que o bebê cresça exacerbadamente. É necessário também um controle minucioso, pois a diabetes gestacional é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de uma diabetes tipo 2 no futuro. Objetivo do tratamento da diabetes mellitus: mudança no estilo de vida, abandono do fumo, aumento das atividades físicas, uma alimentação saudável, controle da glicemia, um controle do peso adequado, tratamento concomitante de outros fatores de riscos, tais como hipertensão e colesterol alto, e redução das complicações. Prevenção. Faça sua consulta e seus exames médicos regular. Tenha o controle do seu peso de acordo com a tua altura. Alimentação saudável, aumento das suas atividades físicas, abandono do fumo, abandono do etilismo. Também examine seus pés rotinamente. Alerta o seu médico a necessidade de uma vez por ano examinar os seus pés. Controle a sua hipertensão, a sua glicemia, porque essas fazem com que progridam a sua diabetes. Tenha cuidado de si mesmo, porque quando você cuida de si, quem é o maior beneficiado é você. E não se esqueça de fazer o uso dos seus medicamentos de forma segura e regular. Ei, diabético, você está esperando o quê para mudar os seus valores? Comece hoje as suas atividades físicas. Não esqueça de ter uma alimentação saudável e também reduza o estresse. Tratamento da diabetes. É necessário ressaltar a importância do diabético no seu tratamento. Ele precisa fazer dieta, aumentar a sua atividade física, ter um peso equilibrado e não se esquecer de fazer o uso dos seus medicamentos de forma segura e nos momentos no qual o médico prescreveu. As insulinas e os antidiabéticos orais. É importante ressaltar que o diabético ele tem importância total no seu tratamento. Os medicamentos por si só não fazem o resultado esperado se não for associado com essas medidas que somente o diabético pode fazer. Então, você é responsável pelo seu tratamento. Não se esqueça disso. Os medicamentos para a diabetes são disponibilizados pelo SUS de forma gratuita e também nas farmácias populares. Espero
ter esclarecido um pouquinho das suas dúvidas. Tchau!